Bom dia, a paz do Senhor Jesus esteja mais uma vez dentro do seu coração. Eu diria para a igreja que, pela experiência de vida, cada um tem as suas áreas de competência, de responsabilidade, aquilo que investem as suas vidas, tempo, para poder viver a sua carreira e desfrutar do salário e poder abençoar a sua família. E eu vivi de maneira bastante intensa por cerca de 35 anos, né? As Forças Armadas, a Marinha especificamente. E eu diria que uma das coisas virtuosas, né, que se somam a outras duas que falamos no domingo passado, né, sobre hierarquia e disciplina, que são dois pilares das Forças Armadas, e eu diria que são dois pilares virtuosos porque estão no coração de Deus, né, então são virtuosos, né. Mas eu diria que uma outra coisa que é importante no meio militar é que toda ação precede um planejamento, né? Em toda ação há um planejamento para que a gente possa mitigar, né, perdas de vidas, perda de material, perda de recursos, perda do objetivo. E o que a gente constata é de que níveis de eficiência e eficácia dentro do meio militar, a despeito de todas as suas vulnerabilidades, fragilidades, né, elas são elevadas, né? Porque exatamente para poder se contrapor a determinados desafios e deficiências, né, de pessoal e de material, um planejamento bem feito, né, ele surte o efeito, né? E eu não sei se você tem conhecimento, mas nós, além de fazermos o planejamento, depois que vamos a campo, ou estamos no mar, no meu caso, né? Quando fazíamos qualquer tipo de exercício, uma operação aérea, por exemplo, fazendo um controle de um vetor aéreo para atingir um objetivo, e aquela missão era cumprida, a gente tinha o hábito de fazer uma coisa que se chama, né, no nosso meio, hot debriefing, né? Então, é algo, hot é de quente, né? Então, é fácil entender, e debriefing é uma crítica, né? Uma análise rápida enquanto a mente ela está fresca para poder lembrar de tudo aquilo que foi feito e chegar a determinadas correções, né, melhorias que podem ser implementadas para que depois possam ser consubstanciadas em documentos e por aí vai, para que o nível de eficiência seja ainda maior, né? E hoje tivemos mais uma aula da Escola Bíblica, né, dominical. Então essa introdução, na verdade, foi para poder apenas, né, não apenas a igreja entender o que é um hot debriefing, né? Depois da Escola Bíblica dominical, eu tive aqui na frente um hot debriefing com a minha digníssima esposa, né? E acompanhado do irmão Alan. Cadê ele? Tá aí? Tá lá em cima, né? E esse hot debrief, ele é importante, ele é interessante, porque a gente constata que determinados alertas, né, alertas que foram dados no planejamento, observar se eles foram atendidos e executados e levaram a bom termo, né? E aí depois, num determinado momento, eu falei com o irmão Alan sobre a questão de, fazendo um paralelo com essa questão, né, e trazendo na minha memória lá os meus 8 anos de idade, na casa da minha avó, meu pai, né, eu era bem peralta, bem diferente do que eu sou hoje, né, e fui, né, desde a minha juventude, mas eu era muito peralta. E o meu pai, ele fazia, naquele momento na casa da minha avó, ele fez diversos alertas. Você está correndo de um lado para o outro e você vai se dar mal, né? E, obviamente, entrou por um ouvido e saiu por outro, né? Mas entendo o contexto, era uma criança, né? Não um adulto, né? E não deu outra.
né? E eu corri de um lado para o outro, piso frio. Minha avó costurava, de família humilde, e na sua máquina de costura, a agulha que serve para costurar estava levantada. E no que estava levantada, a minha fronte foi direto, né? E hoje eu tenho uma marca para poder me lembrar dessa desobediência, né? Ou seja, eu tenho uma barata aqui instalada na minha fronte por conta de um alerta que foi dado e não foi obedecido, né? E eu estava aqui estava louvando e Deus me lembrou a respeito de uma experiência que eu vivi na Austrália, né, onde, num determinado momento, vocês já sabem disso e não vou me alongar, mesmo sendo dizimista fiel, mas, né, eu sou convertido há 31 anos, né, e o meu bolso se converteu junto com a minha pessoa, né, não foram eventos dissociados na minha carreira espiritual. E eu me lembro que lá na Austrália, Deus me fez lembrar que lá na Austrália eu fui subtraído de um valor muito alto da minha conta, né? E obviamente, antes de me desesperar, eu fui fazer aquilo que todos nós devemos fazer. Senhor, qual é o propósito? Já que sou dizimista e o Senhor é fiel, e o Senhor diz que ninguém toca naquilo que pertence ao Senhor, e o Senhor é Senhor da minha área financeira, né? E o que aconteceu? E aí eu esperei 4 dias no silêncio e Deus falou de maneira muito clara para mim, né? Está vendo o valor alto que tiraram da sua conta? Então eu estou mostrando para você que o diabo está querendo ceifar da sua família os seus filhos. E ali prontamente eu me posicionei, aquilo que eu ouvi, eu me posicionei, e os dois se batizaram lá na Austrália, né? E por que eu fiz entrei no hot debriefing, falei sobre a questão da minha peraltice de 8 anos, né, com essa associação desse testemunho na Austrália, exatamente para mostrar para a igreja, né, algo que eu quero tratar nessa manhã, né? O que nós plantamos, nós colhemos. Então eu plantei peraltice e ganhei uma barata na minha testa, né? Eu plantei nos meus filhos uma palavra que Deus mandou dar e eu colhi diante dos olhos de Deus a salvação para a vida deles. Então, em cima disso, eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor no livro de Gálatas, capítulo 6. Convido você a estar de pé, vamos ler apenas 3 versículos. Não vai cansar a musculatura da sua perna, nem dos seus braços estendendo a sua Bíblia, eu garanto. E depois vou fazer uma oração que não vai durar mais do que 30 minutos, você também não fique preocupado, está em pé. Gálatas capítulo 6, a partir do verso número 6, né? Aqui na minha Bíblia, né, a versão ARA, o subtítulo está: o que o homem semear, isso também ceifará. Traduzindo em miúdos, numa outra linguagem, aquilo que o homem plantar, isso também colherá, né? Então vamos ler. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Amém? Apenas isso, feche os seus olhos. Senhor Deus e nosso Pai, graças nós te damos pela oportunidade, Pai, de refrescar a nossa mente, a nossa memória, ou de trazer à nossa memória o conhecimento da Tua Palavra, que é poderosa para nos advertir, nos confrontar, nos exortar, nos disciplinar, nos levantar, ó Pai, fazer a Tua obra, Pai, em nossas vidas.
O Senhor é Deus que continua sondando e conhecendo os nossos corações, conhece os nossos princípios, valores, também as nossas necessidades e as nossas limitações, pecados, transgressões, fraquezas. E por isso, Pai, queremos nessa manhã, mais uma vez, e não diferente de todas as outras, que o Senhor tenha liberdade para trabalhar, a obra é Tua, somos apenas vasos na Tua mão. Que o Senhor, Pai, encontre liberdade em nós para poder ministrar a Tua palavra, para que possamos, Deus, ter um nível de consciência espiritual, de maturidade, entendimento, de discernimento, Pai, ampliado em nossas vidas, para, Deus, não negligenciarmos o que o Senhor nos chama a viver no dia de hoje, porque o amanhã te pertence, nós não temos domínio sobre o futuro, Pai. Dai-me liberdade para falar, Deus, em Teu nome, e nós repreendemos toda a força do mal, todo espírito de trevas que queira ousar desconstruir aquilo que o Senhor vai construir, edificar nesta manhã, assim nós oramos. E nós agradecemos já por tudo, na certeza de que o Senhor inclina os seus ouvidos e isso é coerente com a Tua vontade. Assim oramos. Em nome de Jesus e que a igreja diga amém. Podem sentar. Bem, ao escrever os versos, esses 3 versos que nós acabamos de ler, Paulo, certamente ele estava pensando nos cristãos judaizantes que estavam semeando contenda em meio à igreja. E esses conflitos eram causados basicamente por causa de questões doutrinárias. Os judaizantes queriam introduzir na igreja um cristianismo legalista que não era ensinado pelos apóstolos de Cristo, né? E Paulo aproveita esse ensejo para ensinar que o que eles estavam semeando poderia muito bem mais tarde trazer maldição sobre a vida deles, da igreja que estava se levantando. E Paulo fala de um dos princípios mais poderosos da Bíblia, da palavra do Senhor, que é a lei da semeadura. Você colhe o que você planta. Eu diria que é uma lei tanto natural quanto espiritual. Digo isso porque na agricultura, aquilo que você planta, você colhe. Se você semear trigo em seu quintal, você não vai colher milho, você vai colher trigo. E isso também é uma grande verdade no mundo espiritual. Você colhe aquilo que você planta. E Gálatas, no capítulo 6, deixa bem claro para nós que quem semeia uma vida de pecado, uma vida dúbia, uma vida de aparência, uma vida de fachada, de fantasias, uma vida de mentiras, de adoração a ídolos, que significa, na matemática espiritual é igual a nada, ídolos, nada, adoração a ídolos. Quem vive esse tipo de vida de pecado colherá destruição, é o que a palavra de Deus diz, mas num diedro oposto, aquele que semeia uma vida dedicada a Deus, uma vida de santificação, uma vida de renúncia à sua própria carne como uma oferta viva ao Senhor, diz a palavra de Deus que colherá a vida eterna. Mas antes de nós prosseguirmos, eu preciso fazer 2 importantes considerações naquilo que nós lemos, sobretudo no verso número 7, que diz: aquilo que o homem semear, isso também ceifará. 2 importantes considerações, ressalvas que eu quero deixar claro para a igreja nessa manhã. Primeiro que, embora exista o verdadeiro princípio espiritual em ação, de que se semearmos coisas ruins, nós colheremos coisas ruins, é fato que nós estamos diante também da misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus, ela existe. Graciosamente, nem sempre o que colhemos é aquilo que nós semeamos, mas isso está na esfera da graça de Deus.
E por isso, muitas pessoas dentro das igrejas continuam fazendo coisas erradas e não tendo esta percepção espiritual, porque não estão debaixo da aprovação de Deus. Ainda continuam debaixo da misericórdia de Deus, esperando uma conversão, um arrependimento. Deus, Ele se reserva o direito de mostrar a misericórdia a quem quer que Ele queira, a quem quer que deseje, como Ele certa vez disse a Moisés, e isso revelado e escrito no livro de Romanos, no capítulo 9, verso 15, diz assim, Romanos 9, verso número 15, diz assim, o Senhor dizendo a Moisés, terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. É o que o Senhor disse a Moisés. E é exatamente por causa da misericórdia e da compaixão de Deus que nós podemos ter um lar no céu, apesar do nosso pecado. Nós semeamos iniquidade e corrupção, né? E Jesus, Ele colheu o nosso castigo lá na cruz do Calvário, né? Então essa é a primeira coisa que eu preciso pontuar, né? Porque a gente leu no verso número 7 que aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Ou seja, nós não estamos falando de uma máquina, né? Input, output, né? Dentro da indústria, isso existe, dentro de princípios de qualidade, ISOs, né? Input, output, o mesmo produto, mas nós não estamos falando de um robô, de uma máquina, estamos falando de Deus, da misericórdia de Deus, mas isso não está no nosso domínio. O segundo ponto é que às vezes, e é uma outra ressalva importante também para dizer, é que aquilo que parece ser uma colheita, ainda não é a colheita. Quando Jó estava sofrendo, os seus amigos consideravam o seu sofrimento o quê? Uma justa punição de Deus por algum pecado secreto daquele homem? O amigo de Jó, chamado Elifaz, ele disse lá no capítulo 4 do livro de Jó, verso número 8, o seguinte: segundo eu tenho visto, os que lavram a iniquidade e semeiam o mal, isso mesmo eles cegam. Ou seja, traduzindo, é mais ou menos o que está escrito aqui no verso número 7. Jó, aquilo que você plantou, você está colhendo, mas na verdade, a palavra de Deus nos mostra que ele estava completamente errado. Jó não estava colhendo aquilo que ele havia semeado. A colheita ainda não havia chegado e não chegaria até o final do livro de Jó. Portanto, eu diria que passar por circunstâncias negativas não significa necessariamente que tenhamos semeado coisas negativas. Mas o princípio de semear e colher, ele é verdadeiro. O princípio de semear e colher é verdadeiro. Mas é bom, claro, deixar, né, pontuar que existem exceções que não estão no nosso domínio, que não dependem de nós, né? Então, abri o parênteses, fechei o parênteses, para não entender ou ficar a dúvida, né, de determinadas coisas que no mundo prático acontecem, né? Vamos tratar daquilo que depende de nós, né? As nossas ações, as nossas decisões, elas têm consequências, né? Dei 2 exemplos aqui antes de começar a palavra, né? Da minha peraltice quando criança e do meu posicionamento diante dos meus filhos na Austrália. E nesse sentido, eu posso afirmar 2 coisas extremamente importantes. Primeiro, que você é hoje o resultado das escolhas que você fez no passado. E isso inclui o dia de ontem. E a segunda importante coisa, né, que eu quero deixar para a igreja é que você será amanhã a consequência das escolhas que você fizer no dia de hoje.
Então eu não filosofei, mas falei algo simples, para que a igreja entenda que hoje somos fruto do que plantamos ontem, mas amanhã seremos resposta, consequência daquilo que estamos vivendo no dia que se chama hoje. Então o hoje é importante em nossas vidas, porque estamos preparando o nosso futuro, e Deus não nos chama a viver na mesmice, e muito menos errado. Então é importante escutar a palavra de Deus. É necessário tomar decisões, posicionamentos que apontem para manter ou aperfeiçoar aquilo que está gerando bons frutos, bom testemunho, a aprovação de Deus, ou então para mudar aquilo que não está gerando bons frutos, o que poderá indicar até mesmo a necessidade de uma sincera e verdadeira conversão. Como se houvesse alguma conversão na essência da palavra que não fosse sincera e verdadeira, já que o arrependimento, que está diretamente relacionado ao processo de conversão, ele envolve um conhecimento sincero dos pecados, uma mudança de mente e uma decisão de abandonar o estilo de vida contrário aos princípios de Deus. É isso que eu entendo como arrependimento. Então, se isso existe de fato, verdadeiramente, a conversão. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17 diz: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Deus não é homem para mentir, e o que ele diz na sua palavra é sempre claro. Você colhe o que você planta. Mas é preciso dizer também que a lei da semeadura, ela não significa que você terá uma vida fácil se você obedecer a Deus. Eu não estou aqui para tapar o sol com a peneira. Eu estou aqui para poder abrir os seus olhos e entender algo que de fato acontece, para você não deixar Jesus à margem da sua vida, ou abrir a sua boca para murmurar contra Deus, porque toda murmuração que sai da nossa boca, ela é contra Deus. Por que eu afirmo isso? Porque Deus tem o controle de tudo. Então tudo que está acontecendo na nossa vida tem o controle de Deus. Então se eu murmuro, eu estou murmurando diretamente contra Deus. Então é preciso dizer que a lei da semeadura não significa que você terá uma vida fácil ao obedecer ou se obedecer a Deus. Fazer o bem não garante uma vida sem lutas, sem desertos, sem problemas, sem traições, sem doenças, sem tribulações. No entanto, eu diria que uma vida dedicada a Deus é muito melhor do que uma vida de pecado e traz bênçãos que não dependem das circunstâncias. E aí eu lembro a igreja aquilo que diz 2 Coríntios capítulo 4, a partir do verso 16. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporárias e as que não se veem são eternas. A lei da semeadura não significa que se você ofertar muito para a igreja, também você irá enriquecer. A Bíblia não ensina isso. Deus, ele promete, sim, de maneira clara, suprir as nossas necessidades, as necessidades daqueles que são fiéis a Ele, mas isso é muito diferente de tornar alguém
rico. Obedecer a Deus não pode ser nunca um negócio. Deus não é um banco de investimento. E quem pensa assim ainda não entendeu o Evangelho, porque as maiores bênçãos, elas não são materiais. As maiores bênçãos em nossas vidas não são materiais. E eu falo isso tomando mais uma vez o exemplo daquilo que aconteceu na Austrália. Tiraram dinheiro, Deus falou comigo, conversei seriamente, porque é assim que eu faço. Se Deus fala, eu faço. Eu não postergo, eu não adio, eu não deixo a carne falar mais alto, murmurar, duvidar, questionar. E eu me lembro que nessa conversa, aquilo foi não uma ação imediata no coração dos meus 2 filhos. Gerou, obviamente, que foi plantada uma semente que meses depois gerou o ato de se batizar. E eu sou uma pessoa que digo e afirmo, por isso que eu falei para vocês, as maiores bênçãos, elas não são as materiais. E quando eu tive essa conversa com eles, o dinheiro não tinha ainda aparecido ou sido devolvido para minha conta. E mais ainda, depois de um mês de esperar, o relatório do banco disse: você é culpado, você falou demais com essas pessoas durante 1h30, tu gastou o seu inglês à toa durante 1h30 e você é o culpado. Você é o responsável por aquilo que saiu da sua conta. E diante de Deus, eu falei com a minha esposa, recebemos o veredito. O banco disse não. E aí, como cabeça da casa, para não propagar mais nada, eu disse assim: assunto encerrado. O mais importante, Deus fez. Falar comigo, o dinheiro volta, ou eu ganho, ou eu perdi, mas Deus não deixou a dúvida pairar no meu coração, porque somos homens. Como Deus diz que o gafanhoto, migrador, portador, vai tocar naquilo que pertence a alguém que é fiel a Ele, e você já conhece o desfecho, 30 minutos depois, todo o dinheiro entrou na minha conta, e não foi pelo banco, foi por quem recebeu o dinheiro no Kuwait, sem ter feito qualquer ligação ou e-mail, porque Deus viu o meu coração. Eu não questionei Deus. Deus ainda continua sondando o nosso coração. Então, quando eu disse para minha esposa, o mais importante Deus já fez, estava feito. E obviamente que eu fiquei feliz também pelo retorno do dinheiro, de ver o que Deus pode fazer diante de uma situação de completa falta de poder, de absoluta nenhuma iniciativa carnal, humana, nesse sentido. Da mesma forma, a lei da semeadura não significa que Deus lhe deve alguma coisa. Deus não nos deve absolutamente nada. Ele pode fazer o que Ele quiser, porque não há nada que consigamos fazer para merecer a salvação, nem mesmo as bênçãos de Deus. Eu vou dizer em alto e bom som para a igreja nessa manhã: eu e você devemos fazer o bem, porque isso é a coisa certa a ser feito por nós que temos aquela famosa tripla identidade cristã, filhos de Deus, testemunhas de Cristo e templos do Espírito Santo de Deus. Tiago, capítulo 4, verso 17 diz: aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Então é por isso, é com base neste versículo que eu digo para mim e para você, nós devemos fazer o bem, porque Deus nos ensina na sua palavra que somos chamados a fazer o bem.
Deus, ele recompensa bons atos e perdoa os pecados de quem se arrepende, porque ele é bom, não porque ele nos deve alguma coisa. Você colhe o que você planta. E eu diria que é importante saber também que a semeadura, ela exige um tempo de preparação. O preparo do solo é considerado uma etapa indispensável para garantir a melhoria da estrutura do solo, influenciando diretamente no estabelecimento da lavoura, para garantir o rendimento da colheita e a sustentabilidade da produção agrícola. E esse princípio não é diferente na vida espiritual. A semeadura exige preparação. A semeadura exige preparação. Eu vou repetir. A semeadura exige preparação. Não é de qualquer forma. Não é em qualquer tipo de solo. Não é do jeito que nós achamos melhor ser feito. A semeadura exige preparação. Quando nos entregamos a Deus, assumimos, ou deveríamos assumir, um compromisso de sermos fiéis a Ele. E isso passa por uma correta preparação espiritual, em conhecer a palavra de Deus, mais do que conhecer, em praticar a palavra de Deus, em fazer uma boa fundação para a nossa casa espiritual, porque Jesus demonstrou que todo aquele que pratica a palavra de Deus, todo aquele que pratica a palavra de Deus tem condições de resistir às tribulações e os desafios da vida. Foi por isso que Paulo, certa vez, ele disse a um irmão mais novo dele, chamado Timóteo. Em 2 Timóteo, no capítulo 2, verso 15, ele vai dizer para Timóteo assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro, que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. E por isso, quem maneja bem a palavra de Deus está preparado para semear. Porque o Senhor, Ele declara por meio do apóstolo Paulo, em 2 Timóteo, no capítulo 3, versos 16 e 17, que toda Escritura, preste atenção, igreja, para você ganhar mais entendimento, ou reforçar o seu entendimento, ganhar motivação, ou reforçar a sua motivação para estudar a palavra de Deus. Diz a palavra do Senhor, 2 Timóteo, capítulo 3, que toda a Escritura, ela é útil para o ensino, útil para a repreensão, útil para a correção, útil para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. É só isso que a palavra de Deus pode nos proporcionar. É por isso que a gente tem que entender que a semeadura, ela exige preparação. E queira você não ficar recebendo leitinho, arroz com feijão sempre. Queira você coisa profunda, porque a semeadura exige preparação. A semeadura exige esforço e sacrifício. O salmista disse que quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. E muitas vezes, nós umedecemos o solo duro com as nossas próprias lágrimas. Semear não é coisa fácil. Por que eu falo que não é fácil? Porque agora eu vou juntar as duas coisas que eu falei. Exige preparo, exige esforço, exige sacrifício. Então semear não é fácil. Não é só abrir a mão e lançar.
a semente? Não é só isso o processo? Para semear precisamos nos desinstalar do comodismo, da atrativa e improdutiva zona de conforto, da inércia do passado, da preguiça. E talvez nessa manhã alguém precise aprender uma importante lição com as formigas. E qual é essa importante lição? Não se entregue à preguiça. Elas não se entregam à preguiça. Provérbios capítulo 6, a partir do verso número 6, diz assim: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os seus caminhos. Qual o caminho da formiga? E ser sábio, não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, no estio, ou seja, no verão, prepara o seu pão e na cega, na colheita, ajunta o seu mantimento. Para por aqui. Ou seja, elas sabem o que tem para fazer, elas sabem o que devem fazer e fazem. Ninguém precisa lembrá-las daquilo que são chamadas a fazer. Então isso é uma importante mensagem para a igreja que espera ser madura. Já não somos inocentes de muitas coisas. Talvez alguns ainda sejam inocentes de um cabedal de orientações da parte de Deus, mas muitas coisas já não somos mais inocentes. E é por isso que com esse ser muito pequenininho, que se bobear quem tem astigmatismo não consegue nem ver, ou quem tem miopia, agora que eu também não, né? Mas com elas, miopia não, catarata, mas com ela nós conseguimos aprender coisas importantes. E a primeira coisa que eu vejo aqui como lição, de maneira clara, é que elas não precisam elas não têm um comandante, e elas não precisam ficar escutando a mesma coisa de maneira diferente. Elas sabem o que tem para fazer e fazem. E quanta diferença faz, mesmo sendo pequenas. O que elas conseguem juntas transportar comparado com o peso delas? O peso de sopro, que não vale nada. E estão lá às vezes carregando uma folha, estão lá carregando uma picanha para suas refeições. E aí continua a palavra: ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? E diz a palavra: um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, ou seja, um pouco para cochilar, um pouco para encruzar os braços em repouso. Assim sobrevirá, ou seja, assim sucederá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. Semear não é coisa fácil, exige preparo, esforço e sacrifício. E às vezes na semeadura nós vamos encontrar toda sorte de resistência. A parábola do semeador deixa isso bem claro para nós. A semente ela foi atacada por seres espirituais, por seres racionais e por seres irracionais. A semente foi atacada pelo diabo, pelos homens com superficialidade espiritual, pelas aves, pelos espinhos, pelas pedras que conspiraram contra a semente. E é por isso que a semeadura muitas vezes vai arrancar de nós lágrimas dos nossos olhos. Mas o Senhor garante na sua palavra, e eu vou repetir, que os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. E eu vou dizer mais, o que a palavra de Deus também diz, que nenhum esforço será em vão em nossas vidas. A semeadura exige um tempo de preparo.
A semeadura tem o seu tempo certo. Eclesiastes capítulo 3, verso 2 diz: há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar aquilo que se plantou. Então, recapitulando, a semeadura exige um tempo de preparação, a semeadura exige esforço e sacrifício, a semeadura tem o seu tempo certo. Mas eu quero destacar nessa manhã outras duas importantes realidades sobre a lei da semeadura, sobre a colheita. E a primeira, que é o farol da nossa mensagem nessa manhã, que é: você colhe aquilo que você planta. Como eu disse no início dessa mensagem, se você semeia trigo no seu quintal, você não vai colher milho, você colherá trigo. Sementes de tomate geram tomates. Todo tipo de semente cresce exatamente o que é. No campo espiritual, Jacó é um bom exemplo desse princípio. Ele não era o filho primogênito, mas juntamente com a sua mãe, a palavra de Deus nos mostra que ele arquitetou um plano para roubar a primogenitura e a bênção que pertencia ao seu irmão mais velho. E quando Isaac estava velho e cego, a palavra de Deus nos mostra que Jacó, ele entrou em seu quarto com as roupas de caça de Esaú. Ele cobriu os braços com pelos de cabra para que seu pai pensasse que era Esaú. Ou seja, ele chegou cabeludo como Esaú, ele chegou com o odor de Esaú. E Jacó, de maneira muito clara para nós, ele plantou o quê? Ele plantou as sementes do engano em sua família. E anos mais tarde, o que a palavra de Deus vai nos mostrar? Que ele foi vítima de engano também. E eu diria que não foi só num momento, foram dois. O primeiro, seu tio Labão o enganou para que se casasse com Lia, ao invés de Raquel. E anos mais tarde, os filhos de Jacó o enganaram novamente, dizendo-lhe que o seu filho favorito, José, ele tinha sido morto ou tinha morrido por conta de um animal selvagem. E viveram uma vida de engano. Eu diria que não é somente trair. Viver uma vida de engano não é somente trair a confiança de alguém, mas é também trair o amor de Deus. Por tudo aquilo que Ele tem investido em mim e em você, na expectativa de sermos seus imitadores, sermos instrumentos para a glória dEle. Irmãos, pessoas que honram o Senhor com os lábios, mas o coração está longe dEle, estão vivendo uma vida de engano. Igualmente, pessoas que não são mais inocentes na palavra, que sabem que tem que dizer sim para alguma coisa, mas vivem o não. Ou vice-versa, sabe que tem que dizer não e vivem o sim para a vontade da carne, o sim para a imaturidade espiritual, o sim para o imediatismo de decisões unilaterais, também estão vivendo uma vida de engano. E não é diferente quando tentamos enganar a nós mesmos, vivendo espasmos espirituais de relacionamento com Deus, sem foco no reino de Deus, por meio de uma vida que não é de plena santificação, de uma vida que é indiferente a como Deus está nos vendo, sem temor a Deus, fazendo somente aquilo que acha melhor ser feito. E eu diria que isso também é mais uma maneira de viver uma vida de engano. Igreja, se você é apenas ouvinte da palavra e não praticante, você está vivendo uma vida de engano. Epístola de Tiago, capítulo 1, verso 22, vai dizer isso. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos
a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois assim mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas um operoso praticante, esse, e tão somente esse, o operoso praticante, será bem-aventurado em tudo aquilo que ele realizar. E quem diz que você está vivendo na condição de praticante, preste atenção, igreja, que eu vou dizer agora. Quem diz que você está vivendo na condição de praticante da palavra, e não somente de ouvinte nesta terra, goste ou não goste, não são as suas palavras, mas sim os seus frutos, o seu testemunho, a sua pregação inaudível, as pessoas mais próximas de você, o seu marido, a sua esposa, os seus filhos, as pessoas que têm maior convivência contigo, porque elas são sim a primeira igreja que nós pregamos e mostramos quem verdadeiramente nós somos, porque elas enxergam quem nós realmente somos. Quantos membros de igreja têm uma postura na igreja e outra fora da igreja? Quantos têm uma postura na frente do pastor e outra por trás? E aí com os créditos da irmã Marilda, né, que está lá em cima, não sei nem se ela está escutando com um novo sistema de som, né, do Ministério de Louvor, deve estar escutando, mas com os créditos para a irmã Marilda, né, ela costuma dizer nessa hora assim, misericórdia. Não é assim mesmo? Misericórdia. Isso se não tiver o dedinho, né? Que é o dedinho que é o código da Paraíba, né? Ela fala com a Marilda, com a Marília. O Senhor, Ele nos sonda, Ele nos conhece por inteiro, né? Hebreus no capítulo 4, verso 13, vai afirmar isso. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem devemos prestar contas. Mais ainda, 1 Samuel no capítulo 16, verso 7 diz: o Senhor, Ele não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor olha para o coração. Ou seja, Deus, Ele não vê somente a ação, mas também o motivo por trás da ação. Nós não conseguimos enganar o Senhor. Quem semeia na carne, da carne colhe corrupção. Quem planta engano, colhe decepção. Quem planta mentiras, colhe discórdia, colhe infelicidade, alegra o coração ou alegra o diabo, porque o diabo é o pai da mentira. Quem planta omissão, irresponsabilidade, colhe frustração. Quem semeia vento, colhe tempestade. Mas eu diria que todo aquele que planta santidade, temor a Deus, colhe intimidade. Quem planta adoração, colhe a presença de Deus. Quem planta perseverança, colhe vitória. Colhe o cumprimento das promessas de Deus. É o que a palavra de Deus diz: tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa do Senhor. Da mesma maneira, igreja, esteja certo que aquele que semeia amizade, colhe amigos. Quem semeia amor, colhe amor. Quem planta verdade, colhe lealdade. Quem planta verdade, colhe lealdade. Quem planta confiança, colhe tranquilidade. Quem semeia bondade, colhe misericórdia. Quem semeia humildade, colhe prosperidade. E quem semeia no Espírito, diz a palavra que do Espírito colhe vida eterna. E Deus é fiel para cumprir com a sua promessa.
O que eu vejo de maneira clara nessa palavra prática é de que os frutos, eles são, na verdade, a materialização, sabe do quê? Das reais motivações presentes em nossos corações. Guarda, você colhe o que você planta. Segunda importante realidade sobre a lei da semeadura é que você sempre colhe mais do que você planta. A grande verdade é que as sementes no mundo natural, elas não se reproduzem uma por uma, elas se multiplicam exponencialmente. Quando você planta um feijão, um pé de feijão cresce e produz o quê? Várias vagens de feijão, contendo dezenas de feijões. E da mesma maneira é possível que uma pequena palavra, ou uma ação, ou uma escolha pequena aos seus olhos, resultem em uma colheita em massa. Deus, ele prometeu a Abraão e a Sara que eles teriam um filho, mas os anos se passaram e o filho não vinha. Então Sara decidiu ajudar a Deus e sugeriu a Abraão que tomasse por sua mulher, a sua serva Agar, e Abraão concordou. E isso foi uma trágica decisão, porque Agar deu à luz, vocês conhecem, a um filho chamado Ismael, e mais tarde Sara deu à luz a Isaque, o filho da promessa. E esses dois irmãos não se davam bem. Ismael é o antepassado de todos os povos árabes, e Isaque, o antepassado dos israelitas. E a razão pela qual milhões de judeus e árabes se odeiam hoje é decorrente de uma decisão errada feita no passado. Uma decisão simples aos olhos humanos, mas numa escala enorme de propagação. E quem tem ouvidos ouça, você sempre colhe mais do que você planta, tanto para o mal em decisões erradas, como para o bem em decisões virtuosas. Há um ciclo de colheita que é verdade na nossa vida. Eu já falei, acho que isso 2 vezes ao longo desse ano, e vou repetir pela 3ª vez, ou vou falar pela 3ª vez e repetir pela 2ª vez. Semeie um pensamento e colha um ato. Semeie um ato e colha um hábito. Semeie um hábito e colha um caráter. Semeie um caráter e colha um destino. E é uma grande verdade. É preciso entender que as consequências das nossas decisões, elas podem extrapolar a nossa vida para o mal, como aconteceu com Sara e Abraão, como Adão e Eva, como Acã, como diversos outros reis, como diversos reis de Israel, ou para o bem. E isso nos cobra ter mais responsabilidade em nossos posicionamentos como servos de Deus, como obreiros de Deus. Nós não podemos ser negligentes, indiferentes, passivos, irresponsáveis, frios, desmotivados, omissos, porque quando plantamos essas sementes amaldiçoadas, nós podemos estar destruindo não somente a nós mesmos, como a nossa família, um ministério e uma igreja. Mas eu quero dizer para a igreja que quando nós plantamos amor, como eu já disse, nós colhemos a recíproca do amor em um primeiro plano, e depois algo muito maior que se chama união, que se chama unidade, a ponto de Deus dizer que quando o povo é um, não haverá restrição para tudo aquilo que eles intentarem fazer. Assim acontece com a dedicação. Quando você planta dedicação e vê resultados, alargar a sua comunhão com Deus, alargar a sua tenda, você colhe mais motivação, e essa sua alegria, ela contagia, ela motiva quem está ao seu redor.
E esse princípio não é diferente com a perseverança. Quando nós perseveramos, nós chamamos primeiro a atenção de Deus, ao deixarmos os problemas de lado, ao superarmos obstáculos, limitadores internos e externos, e assumirmos a responsabilidade de fazer aquilo que é necessário fazer e não apenas o que podemos fazer. Quando plantamos perseverança, como eu disse, nós colhemos a promessa de Deus no nosso testemunho. Ele alcança nossa família, o ministério, a igreja, no sentido de avivar a obra de Deus dentro deles, ou mesmo de confrontá-los para o correto posicionamento diante dos olhos de Deus. Eu quero finalizar essa mensagem resumindo-a em 5 pontos, né? Porque muitas coisas foram ditas, determinadas reações já foram imediatas, mas é importante nós consolidarmos 5 importantes pontos de toda essa palavra, né? Primeiro, você colhe o que você planta. Então, o meu primeiro alerta é cuidado com o que e quanto você semeia, você planta, porque esse é o verdadeiro segredo da colheita. Cuidado com o que e o quanto você semeia, porque esse é o segredo da colheita. Segundo ponto, você sempre colhe mais do que planta, seja para o bem, seja para o mal. Terceiro ponto, você colhe aonde você semeia, para o bem ou para o mal. Você colhe aonde você semeia. Não importa o que você faz ou deixa de fazer, aonde você vai ou deixa de ir. Um dia, você regressará no tempo e no espaço ao campo aonde você semeou e você colherá aquilo que você plantou. Queira ou não, para o bem ou para o mal. Isso é uma verdade no mundo espiritual. Quarto ponto. Todos os dias, você planta sementes invisíveis. Todos os dias, eu e você, estamos plantando sementes invisíveis. Sabe como? Com nossas palavras, nossas ações e nossas atitudes. E as suas decisões, por meio dessas palavras, ações e atitudes, determinarão o tipo de colheita que você terá e quem efetivamente você quer ser. E o quinto e último ponto, para fecharmos a palavra nessa manhã. Uma semente, ela pode levar alguns dias para germinar. Ela pode levar muitos outros dias para crescer e outros tantos para frutificar. No entanto, eu diria que se a árvore ela for bem cuidada, ela vai produzir bons frutos. Portanto, igreja, escolha bem as sementes. Zele pela sua plantação e aguarde a colheita a 30, a 60 e a 100 por um. Sabe por quê? Porque fiel é o que prometeu o Senhor, o nosso Deus, o qual certamente Ele não irá me decepcionar e nem te decepcionar.
Feche os seus olhos. Senhor Deus e nosso Pai, glória nós te damos, Pai, pela sua palavra e pelo discernimento que o Senhor nos faz abrir os olhos e entendimento para guardar, Deus, a tua boa semente, a boa palavra em nossos corações. Quão bom, Deus, é sermos instruídos pela sua palavra, confrontados por um Deus de amor, que repreende somente aqueles que o Senhor ama, como diz a sua palavra. E isso é privilégio nosso, ter esse discernimento, não entendimento errado como o mundo tem, na visão de que a repreensão e a disciplina não são coisas boas, mas o Senhor nos mostra pela sua palavra, diante de um Deus de fidelidade, poderoso, soberano, bondoso, amoroso, fiel, justo, de que isso sim faz muito bem diferença em nossas vidas. Por isso, Deus, nessa manhã, mais uma vez, encontra a liberdade para trabalhar em nossas vidas, mexer em nossas estruturas, mexer em lugares, ó Pai, que estão sedimentados pela dureza de coração, pela resistência de conceitos errados, de valores errados, de sentimentos errados. O Senhor tem liberdade e poder, autoridade, para desfazer, Deus, com uma só palavra, o mal dentro de nós. Nós queremos, Deus, nos alinhar à tua vontade, viver a sua vontade. A semeadura, como o Senhor mesmo nos mostrou nessa manhã, não é um processo simples, fácil, rápido. Exige abnegação, exige sacrifício, esforço, preparação e esperar o teu tempo, Pai. Por isso, Deus, trabalha no meio da tua igreja nessa manhã, para que nós possamos continuar avançando, marchando como soldados de Cristo e avançando para aquilo, Deus, que o Senhor já preparou para cada um de nós, para essa igreja, Pai. Nós sabemos, Deus, que o Senhor tem nada diferente do melhor para as nossas vidas. Por isso, aquieta os nossos corações, Pai, se não há resposta em nossos corações nesta hora, Pai, aquieta-nos. Ou fala, Deus, aos nossos corações, para que possamos, Deus, nos humilhar, nos render, nos submeter à tua boa, agradável, perfeita e soberana vontade, Deus, em nossas vidas, Pai. Assim, Deus, como foi dito ao longo, Deus, desta mensagem, quão bom é escutar a sua voz, mas certamente melhor aos teus olhos é quando o Senhor ver uma igreja inclinada e disponível para obedecer aquilo que o Senhor declara a nós. Quantas vezes estamos nas cavernas, quantas vezes estamos nos desertos, quantas vezes estamos no meio das tempestades, furacões, quantas vezes estamos sofrendo e não estamos ouvindo a sua voz. E hoje o Senhor fala de maneira clara com a sua igreja. Por isso, Deus, trabalha, Deus, no meio da igreja. Nós estamos no lugar certo, na hora certa, diante de um Deus poderoso e verdadeiro, para continuar fazendo infinitamente mais de tudo que pedimos, esperamos e merecemos. Transforma, Deus, a nossa mente, renova, Senhor, a nossa mente. Eu sei, Deus, que não é por força nem violência, tudo é pelo Teu Espírito. O convencimento, Deus, do pecado, da justiça, pertence ao Teu Espírito, Pai, que habita dentro de nós. Por isso, trabalha, Senhor, em nós, para que a pressa e o desgoverno em nossas vidas, ações unilaterais, sejam removidas
em nome de Jesus, Pai, possamos, Deus, viver debaixo de algo que o Senhor nos deu, um espírito de moderação, de controle, de domínio próprio, já não sendo mais inocentes em muitas coisas, para fazer o que o Senhor nos chama a fazer no dia que se chama hoje. Quebra, Deus, todo pensamento injusto, errado. Quebra, Deus, toda preguiça, Pai. Oh, Pai, como o Senhor falou por meio das formigas. Quebra, Senhor, toda resistência e inércia, Pai, que existe dentro de nós. Para que a Tua vontade seja vivida, Deus, de maneira intensa. Não, Senhor, apenas como uma emoção de uma manhã, ou um choro de uma noite, mas como algo que denote um verdadeiro arrependimento e uma verdadeira conversão e um verdadeiro alinhamento à Tua vontade, Pai. Cuida de nós, Pai, porque nós não queremos viver outra coisa que não seja debaixo do Teu selo, do selo da Tua aprovação, Pai. Cuida de nós, Pai. Trabalha, continua trabalhando, Deus. Continua, Deus, tendo misericórdia e não se ausente de nós. Continue falando, Pai, para que possamos, Deus, ser aperfeiçoados e sermos, Deus, verdadeiros instrumentos para a glória do Teu santo nome, Pai. Assim nós oramos. E nós agradecemos já por tudo, Pai, em nome de Jesus. E que a igreja do Senhor diga: